Eu quero saudar a você, a cada um daqueles que estão aqui conosco, participando pelas nossas mídias sociais deste programa, com a paz do Senhor Jesus. Nosso programa é Cristianismo e Evangelho. Nós estamos abordando, nesses últimos episódios, um tema importantíssimo para a nossa vida e para o entendimento da nossa caminhada, que é salvação. Hoje nós vamos tratar aqui de um aspecto da salvação que é fundamental o nosso entendimento, que é a salvação como ato e processo. Nós estamos aqui com o pastor André Lopes. Amém, a paz do Senhor. Pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus. O texto que nós queremos aqui, já estamos usando esse texto nos episódios anteriores, mas ele é muito importante para nós. Está em 1 Pedro 1,2, que diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então falamos nos episódios anteriores sobre soteria, sobre o grande projeto de Deus, né, que é o projeto de salvação, e hoje nós vamos detalhar um pouco mais sobre o que é essa salvação, como ela se processa na vida do crente, que são dois detalhes importantíssimos: a salvação como ato e a salvação como processo, as duas coisas juntas que compõem a abrangência dessa grande salvação deixada pelo Senhor. Pastor Amém. André. Glória a Jesus. Meus irmãos, nos lembrando aqui dos episódios anteriores, para nós entendermos salvação como ato e processo, é preciso nos lembrarmos agora dessa definição didática que o apóstolo Pedro deu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 2. Nós já citamos acerca da eleição, da presciência do Pai, falamos da aspersão do sangue de Jesus, falamos da santificação do Espírito. E dentro desse projeto de salvação é importante nós lembrarmos que tudo emerge de Deus. Nada vem do homem, a não ser a sua própria decisão, o seu livre arbítrio de aceitar ou de rejeitar. Então, como nós estamos falando de um projeto que nasce na mente de Deus, fica aqui um conceito. Tudo que tem origem na eternidade, nós podemos dizer que é profético. A salvação é profética. E desta forma, nós podemos lembrar que o homem, ele não é salvo pela sua inteligência, pelo seu conhecimento bíblico. Ora, nós estamos num mundo que às vezes você tem no seu local de trabalho, até às vezes no seu ciclo social, pessoas que são excelentes, bons pais de família, excelentes profissionais, não tem sequer algum tipo de desvio de conduta, de vícios, mas será que por isso serão salvos? Né? A salvação não está ligada às obras que o homem faz. Deus separou o homem para uma grande salvação antes que o homem tomasse conhecimento disso. É isso que está ligado à onisciência de Deus, preparando o homem para esse projeto glorioso de salvação. Então, dentro daqui do ato e do processo, importante nos lembrarmos que o ato da salvação, ele compreende esses dois pontos aqui, a eleição e o chamado. E dentro disso, na sequência, nós vamos ter o processo, que vai ser aí onde o Espírito Santo vai vir para guiar, para santificar a vida do homem, né? Acerca de continuar neste caminho para uma vida eterna com Deus. Assim, nós podemos dizer que Deus Pai elege, o Filho, que é Jesus, ele chama, e o Espírito Santo conduz o homem para a salvação eterna com Deus. Importante nós lembrarmos que, até como nós já mencionamos nos episódios anteriores, a salvação é uma operação da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver um quadro que vai ser colocado agora, e nesse quadro nós podemos entender melhor aquilo que é o ato e o processo. Vejam, por exemplo, que a figura que está aí na sua tela agora, nós estamos vendo que existe uma seta que vem do céu ao encontro do homem.
E aqui nós estamos ilustrando aquilo que vem da eternidade, a salvação que vem da eternidade. Mas ela vem aqui exatamente nesse momento do ato, que está compreendido na extremidade das duas setas, a primeira da esquerda que você está vendo, é exatamente o momento da eleição. Deus elege o homem desde a sua eternidade, desde a sua infinita sabedoria. E na outra extremidade da seta amarela, à direita, você está vendo aí o momento do chamado. Então, a primeira figura ligada à eleição está nos mostrando que o Deus que elege é o Deus Pai, na sua soberania. E na eleição, além da soberania, nós vamos ver a presciência de Deus, Deus elegendo o homem para uma grande salvação. Mas nessa seta que está aí à direita, essa extremidade que está descendo à direita, nós estamos vendo que está escrito aí sobre o chamado. E o chamado para a vida do homem acontece no momento em que Deus mostra ao homem o seu projeto de salvação em Jesus. Ou seja, Jesus tem que se revelar. A salvação é uma revelação de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Porque nesse instante, Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos mostra que o mais importante é seguir o seu caminho. Então, é o convite até que ele fez a alguns, né? Porque não nos lembrarmos do chamado que o Senhor fez a Pedro? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, o Senhor ele vem passando e vem chamando. E agora, diante de um chamado, o homem pode aceitar ou rejeitar. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui nesse quadro, quando logo após aqui essa seta amarela, você vai observar que se o homem rejeitar, ele vai vir aqui para as obras, ele vai vir para a morte. Mas se ele aceita, usando o seu livre-arbítrio, ele aceita Jesus como seu Salvador, essa revelação gloriosa de Jesus, ele passa a viver esse novo momento do projeto chamado processo de salvação. No processo, Deus opera por meio do Espírito Santo, que entra para dirigir o homem em um caminho, e esse destino será a eternidade com Deus. E esse processo é importante lembrar que ele acontece em santificação. Aqui nós fazemos um contraponto. Às vezes o cristianismo diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Independente do que você fizer, no final da sua vida, Deus vai te salvar. E na verdade nós observamos que há uma necessidade de ter a operação contínua do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos tomar a decisão de continuar servindo ao Senhor, e isso o Espírito Santo vai nos ajudando até o momento que nós chegarmos na eternidade. Há uma colocação muito importante. Esse quadro é um quadro extraordinário, né? Porque nós vemos ali a eleição, como foi colocado, o chamado, e quando o homem toma uma posição diante de Deus, diante desse projeto, quando ele é chamado pelo Filho, ele tem as duas oportunidades, né? As duas opções. Ou ele não quer, e isso é um direito, é o livre-arbítrio dele, ou ele quer. E se ele desejar, ou seja, se a posição dele for uma posição, eu quero prosseguir, eu preciso dessa bênção, aí ele vai ter o chamado Paráclito ao lado dele. Paráclito é aquele que está ao lado, é o Consolador, é aquele que o Senhor Jesus disse, assim, ó, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos instruirá em todas as coisas, vos fará lembrar da minha palavra. Então, ele vai ter no processo o Espírito Santo. Para quê? Para que ele seja santificado. Santificado aqui é separado. A ideia de santificação, né, pastor André, muitas vezes no cristianismo, nas religiões, é de você se isolar completamente da sociedade, ir para um lugar distante, virar um eremita, né, mas santificação não é isso. Santificação é ser separado por Deus para realizar a obra dele. Então o Espírito Santo, ele vem para poder operar na vida do homem essa santificação do Espírito, ou seja, esse processo. Muitos pensam que no chamado, ali no ato, se encerra, como foi colocado, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é no ato que se encerra o processo, a bênção da salvação. É um processo, nós caminhamos na presença do Senhor. Pastor Lauro tem, de certo, alguma coisa a acrescentar nesse sentido, né? É interessante que, como foi dito, salvação é um processo, então ela não é estática, ela tem uma dinâmica, ela vai se desenvolver.
É claro que a eleição do pai, ela se concretiza no chamado do filho. Mas a salvação, ela vai se concretizar na sua obra completa quando o homem caminha na direção do Espírito. Um exemplo que a gente pode citar e que vai ajudar o entendimento de muitos é quando alguém está se afogando, né, e você lança uma boia. A pessoa se agarra àquela boia. Então ela está salva, mas se com o passar do tempo ela largar a boia, ela abrir os braços, ela pode afundar e vai vir se afogar. Então ela desperdiçou o recurso que foi lançado para a sua salvação. O que Deus faz para nós, trazendo para a nossa comparação, a salvação é essa boia lançada para o homem. Mas para que ele permaneça salvo, ele precisa se manter agarrado a essa boia. O agarrado a essa boia significa se manter agarrado ao Espírito Santo, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo e caminhando na direção das revelações do Espírito Santo. Isso sim é viver o Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse, né, na sua palavra, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que constrói a sua casa na rocha, e independente do que venha contra ela, ela não vai cair. Mas se ele não ouve e não as pratica, ou seja, ele ignora a boia, não, aí ele é como um homem que construiu a casa na areia. E quando vier as intempéries, essa casa vai cair. O propósito do Senhor não é que isso aconteça com nenhum de nós. Muito pelo contrário. É que agarremos a nossa salvação e vivamos a nossa vida em obediência à voz do Espírito Santo. O Senhor Jesus ressalta, né, quando ele escreve, manda João escrever o livro de Apocalipse, as 7 cartas, né? Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, ele está falando já de uma forma já convergente, né, para a igreja. Por quê? É para aqueles que estão no processo, aqueles que estão vivendo essa bênção da salvação e precisam ter essa renovação a cada dia. E a renovação da salvação, ela é realizada na medida que você escuta a voz do Senhor. Quando nós escutamos a voz do Senhor, nós sabemos que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto nessa caminhada, que nós estamos certos na nossa vida, ou seja, que Ele está cuidando de nós. Essa é a grande bênção da salvação. E um complemento interessante aí, né, pegando esse gancho, quem tem ouvidos ouça. Mas ele faz uma promessa ao que vencer nessas cartas, né? Então, se ao que vencer há uma promessa, então há uma luta que depende do homem. E aquilo que nós estamos lutando é pela nossa salvação. A luta do homem é simplesmente para ouvir a voz do Senhor. Ele ouvindo a voz do Senhor, dando ouvidos ao que o Espírito está dizendo às igrejas, ele vai vencer para a honra e glória do nome do Senhor. O segredo é continuar, né? O segredo é permanecer no caminho, se cumprindo aquilo que disse o profeta Isaías, né? Você vai ouvir uma voz por detrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai nele. Então, existe uma diferença entre este é o caminho e você andar no caminho, né? Nós precisamos ter a nossa experiência, olha, glorificamos ao Senhor pelo momento que o Senhor nos escolheu, pelo chamado, o dia que nos encontramos com Jesus, talvez até podemos dizer aqui, foi a melhor coisa que nós fizemos, aceitar Sim. Jesus como nosso Salvador, mas agora nós precisamos andar. E para andar no caminho, às vezes nós podemos ver que tem algumas dificuldades, né? Algumas intempéries que surgem, a sua fé vai ser provada, há questões ali que vão surgir, mas nós temos, como disse o pastor Fábio ainda há pouco, nós temos o Paráclito, né? O Espírito Santo está do nosso lado, nós temos os recursos que estão aí à nossa disposição, e o Espírito Santo vai dizendo, né? Olha, agora é um jejum, olha, agora é uma madrugada, agora o culto, isso, e nós vamos continuando até o dia que estivermos com o Senhor na eternidade. E essa operação do processo é maravilhosa porque o Espírito Santo é aquele que corrige, né? E nós todos os dias precisamos de uma correção, né? Então Jesus disse assim, se não fizermos como crianças, não podemos andar, né? Não podemos herdar o reino dos céus. Então, e criança precisa ser corrigida, precisa ser orientada. Quem vai nos orientar é exatamente esse que cuida de nós, né? Que revela o Filho, que revela Jesus. Quando o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é o Espírito de profecia, né? É o testemunho de Jesus. Então, isso nos alegra. Nós estamos encerrando, então, aqui esse episódio. Despedimos aqui, pastor André. Amém. A paz do Senhor a você que nos assiste. Pastor Lauro.
A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor companheiros, paz do Senhor você que nos acompanha. E a paz do Senhor a todos. Continue conosco, né? Os episódios, né, na nossa playlist estão todos lá, tem vários episódios já sobre salvação, que é esse assunto importantíssimo para nós conhecermos a cada dia mais a doutrina da salvação. A todos a paz do Senhor.